cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. E paz, queridos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que maravilha que você, no primeiro culto deste ano, decidiu estar aqui conosco, abençoando a nossa vida e, principalmente, alegrando o coração do Senhor com a adoração que acabamos de prestar a Ele. Eu quero reconhecer você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, nunca foi ao nosso lounge conhecer. Eu queria lhe entregar essa sacola com uma lembrança aqui dentro e um convite. E gostaria que você levantasse sua mão para que os voluntários entregassem a você. E no final do culto, você será convidado a ir conhecer o nosso lounge. Apenas uns 2, 3 minutos para que o pessoal agradeça de fato a tua presença do jeito que você merece. Pode levantar a mão, fique com ela levantada até que os voluntários te entreguem, aí está tudo certo. Muito obrigado por você ter vindo. Eu vou começar hoje uma série de 2 mensagens que se chama Tammuz versus Jesus. Tammuz versus Jesus. Ou seja, é uma divindade falsa que luta, confronta o único Deus verdadeiro. E nós vamos entender isso um pouco melhor nesta noite, a partir desta noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Vai estar aí no telão. Eu vou ler aqui na minha tradução, que é revista e corrigida. Eu acredito que aqui, se não estiver igual à minha, está na versão King James. E se estiver diferente, é bom que você já compara e verá que tem o mesmo sentido. Apocalipse 17, de 1 a 6. Está escrito assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. No livro de Apocalipse, nas revelações, João vê um anjo que lhe mostra esta mulher, uma mulher que ele chama de a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições e abominações sobre a terra. O livro mostra, essa revelação mostra que todos os povos da terra se embriagaram com o que esta mulher ou esta nação fez proliferar no mundo inteiro. O sangue dos santos foi bebido por causa desta mulher, desta grande prostituta, que aqui no texto é chamado de a grande Babilônia. Nós vemos, então, algo interessante na Bíblia. Onde começou isso?
diz que isso se espalhou por todas as nações. Onde começou esta prostituição? Que quando a Bíblia fala de prostituição, não está falando exatamente do ato de prostituir-se sexualmente. A Bíblia está colocando aqui prostituição como no resto da Bíblia. Deus coloca a prostituição como a adoração a outro Deus que não o único Deus verdadeiro. O Senhor dizia que Israel se prostituía com outros deuses. É uma prostituição espiritual. Mas onde começou isso? Então vamos para Gênesis capítulo 10. Você vê no último livro, falando da grande Babilônia, nós vamos ver em Gênesis aonde tudo começou. Gênesis capítulo 10, vamos ler do 6 até o 10. E está escrito assim: E os filhos de Cã são Cuxi e Misraim e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá e Avilá e Sabitá e Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinear. Esse texto fala de um descendente de Noé. Após o dilúvio, Noé com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, saem da arca e Deus manda povoar novamente a terra. E na genealogia, nas descendências de Noé, aparece esse homem, Nimrode, gerado por um dos descendentes de Noé. O nome desse homem no hebraico é Marad, e a sua tradução literalmente é rebelar-se. Nasce esse homem, Nimrode, e o seu nome é rebelar-se, tornar-se rebelde. Filho de Noé, Cã gerou Cuxi, e Cuxi gerou Nimrode. Diz que esse homem é o primeiro homem poderoso na terra. Isso é interessante, porque esse homem, como o primeiro homem poderoso na terra, com certeza um grande líder, um homem poderoso em palavra, em ação. Esse homem, ele diz que era caçador diante do Senhor. E o sentido dessa palavra diante do Senhor quer dizer que ele afrontava o Senhor, ele se rebelava contra o Senhor, na cara do Senhor, diante da face do Senhor. Era alguém que foi tomado por Satanás para confrontar o Senhor, rebelar-se contra o Senhor. E no versículo 10, você vê que este homem, ele lidera a descendência de Noé e funda um império. O seu império começa com essas cidades que foram mencionadas na terra de Sinear. Ele então ali constrói um império, e nesse império ele resolve construir uma cidade e uma grande torre como sede desse império. Veja Gênesis capítulo 11. Gênesis 11:1 está escrito assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear. Já dito lá no versículo 10. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Veja o que esse homem fez. Ele influencia as pessoas para construírem uma cidade, mais do que ele já havia construído, e dentro do seu império ele diz que vão construir uma torre que chegaria o seu cume nos céus. E o que ele estava pretendendo com isso? Era um sistema religioso, era um sistema de adoração. Eles passaram a adorar os astros. A arqueologia encontrou zigurates,
E zigurates você vai conhecer e vai se lembrar muito bem o que é. Eram colunas de pedras muito altas, e no cume dessas colunas foram encontradas inscrições do zodíaco. Eram instrumentos de adoração. E hoje, na nossa era, você encontra isso em todo lugar. Na cidade de Washington, você vê um zigurate lá. Você vê em Buenos Aires uma torre quadrada com o cume de pirâmide. Você vê no Vaticano, na cidade do Vaticano, um zigurate, que conforme se diz nas religiões pagãs, esse zigurate, ele é o pênis de um homem. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas isso veio de lá para cá. Eram construídos torres, zigurates, para adoração aos astros. E esse sistema religioso começou aqui, com esse homem. Veja, depois de Noé, surge um homem que se rebela contra o Senhor. E o Senhor tinha dito, enchei a terra. Ele abençoou Adão e Eva e disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A mesma coisa ele disse para Noé depois, que eles enchessem e povoassem a terra. Então surge esse Nimrod e diz, não vamos fazer isso. Vamos fazer o nosso nome famoso. E vamos construir uma cidade, uma torre que confronte Deus, que chegue até os céus. Para que não nos espalhemos por sobre a face da terra. Claramente uma rebelião contra uma ordem direta de Deus. E esse homem então, ele inicia esse império para que nessa sua empreitada fosse feito exatamente ao contrário daquilo que Deus ordenou. E o texto mostra na sequência que Deus olha isso e diz que, como eles falavam uma mesma língua, seria impossível detê-los. Eles fariam o que quisessem agora. Então Deus vem e confunde as línguas. É o primeiro batismo de línguas que Deus faz na história. Falava-se apenas uma língua, então Deus distribui outras línguas no meio daquela grande nação, daquele grande povo, daquele grande império, e eles se espalham sobre a face da terra. Agora cada um indo com o grupo que se entendia. Para você entender melhor, os que falavam agora, depois disso, japonês, se juntaram um grupo que se entendia falando japonês e foram para uma região. Os que falavam inglês foram para outra região. Eu não estou dizendo que foram essas exatamente as línguas. Mas para você entender, quem falava espanhol se juntou e foi para uma outra região. Daí surgiram estas nações, até chegar ao ponto que nós estamos hoje. E o que foi que aconteceu quando houve essa separação? Nesse sistema religioso fundado por Nimrod, ele estava se colocando como o Deus Sol. Eles adoravam os astros e não demorou para esse camarada passar a ser adorado como o próprio Deus Sol. Por que adoravam o Sol? Porque o Sol foi construído por Deus para trazer vida, trazer luz. Se não houver sol, não há plantação, não há colheita, não há nada. E todos os dias o sol se põe e depois nasce de novo. Então foi fácil convencer as pessoas de que o sol era um Deus. E depois esse homem convenceu que ele era o próprio Deus Sol. Isso está registrado não me lembro as páginas, mas na Enciclopédia Britânica fala sobre isso. Agostinho fala sobre isso e mostra toda essa história. Então quando esse homem coloca isso em operação, toda essa religião passa a ser espalhada nas nações da terra. O que aquele povo acreditava naquele momento, o que aquele povo cria como religião, como adoração naquele momento, eles então são espalhados sobre a face da terra e eles levam esse sistema de adoração com eles. Estão entendendo? Eles levam para as nações, e eu vou mostrar isso para vocês. O que aconteceu ali? Nimrod casou-se com uma mulher chamada Semiramis, que era uma mulher pior do que ele, depois se vê. Semiramis,
ela então passa a figurar como a deusa Lua no sistema de adoração babilônico. E o povo agora tem dois deuses, Nimrod, que é o deus Sol, e a Semíramis, que era a deusa Lua. E adoravam os astros, adorando essas duas pessoas. Acontece que Nimrod, algumas lendas dizem que ele foi morto pelo próprio filho de Noé, Sem, porque Sem viu que ele estava confrontando Deus e fazendo um outro sistema de adoração que não é o único Deus verdadeiro. Então, de um jeito ou de outro, Nimrod morreu. Semíramis disse que ele não morreu, ele apenas voltou para o seu lugar, porque era um Deus, não é? Voltou para o céu e engravida depois. Estando grávida, ela diz que foi engravidada pelo espírito de Nimrod. Veja só. Ela disse que ficou grávida porque o espírito de Nimrod veio e a engravidou. E o filho que ela levava no ventre, agora era o filho de Deus. O filho do Deus Sol, que para aquelas pessoas era Deus. Eu não sei se você consegue entender o que aconteceu aqui, mas nasce Tamuz, esse filho de Semíramis, que agora ele se torna o filho de Deus, nascido de uma mulher. Estão pegando? Nasce Tamuz, que é, conforme eles diziam, a reencarnação de Nimrod, ou seja, Nimrod que morreu, veio e gerou, e ele mesmo nasceu de novo, como Tamuz. E agora então forma-se essa trindade satânica. 3 deuses, falsos deuses sendo adorados. Isso tudo antes das nações se espalharem. Eles levaram isso, eles levaram essa crença. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, lá em Gênesis 3,15, quando o homem caiu e Deus fala à serpente, Deus diz assim, porém, quando ele fala à mulher, ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, e a serpente. Vamos ler, vai ficar melhor. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, Deus está falando com a serpente, entre a sua semente e a sua semente, a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus fala isso à mulher naquele dia, Deus estava dizendo, eu farei nascer do ventre de uma mulher o Salvador. Eu trarei o Messias, o Salvador, do ventre de uma mulher, e ele destruirá as obras de Satanás, ele pisará na cabeça da serpente. Era isso que Deus estava dizendo. Talvez Eva não entendeu, talvez Adão não entendeu, talvez ninguém entendeu, Satanás entendeu. Ele entendeu o que Deus estava dizendo. Ele entendeu que nasceria de uma mulher aquele que o derrotaria, e ele passa a lutar contra isso. Lá no Éden, se você se lembra, quando eles recebem essa palavra, e aí Deus expulsa Adão e Eva do jardim, nasce 2 filhos, Deus conta a história do nascimento desses 2 filhos, nasce Caim e Abel. E eles vão apresentar uma oferta ao Senhor, e Deus se agrada da oferta de Abel, e não da de Caim. O que o Satanás faz? Ele entra no coração de Caim, o enche de inveja, de ódio, e faz com que ele mate Abel. Por quê? Porque Satanás julgava ser Abel o filho prometido, aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden. E você vai vendo isso se repetir na história. Quando nasceu Moisés, seguindo a história, a palavra diz que Herodes, não, isso foi no tempo de Jesus, mas é a mesma coisa. Quando nasceu Moisés, a palavra diz que Faraó mandou matar todas as crianças. O que Satanás queria? Queria matar Moisés, porque julgava ele ser Moisés, o filho prometido lá em Gênesis 3,15. Então, depois de ver que não era assim, que não era dessa maneira, Satanás resolve fazer um plano que foi genial, na verdade.
ele faz acontecer isso aqui para confundir por todas as gerações o plano original de Deus. Uma mulher diz que agora ela tem um filho de Deus, que é o próprio Deus. E até hoje as pessoas são enganadas com isso. Como disse, isso se espalhou por toda a terra. Eu vou mostrar algumas imagens para você entender melhor o que eu estou dizendo. Essa é a última imagem que eu pedi. Aqui está Osíris, Horus e Ísis. Isso é na religião pagã do Egito. Ísis é Semíramis, a deusa lua, por isso ela tem a lua no alto da cabeça. Osíris é Nimrod, o deus sol, e o filho Tamuz aqui. A trindade satânica completa, que passou para a civilização egípcia. Só mudam os nomes, veja a outra imagem. Aqui você vai ver em várias etnias, várias nações, a mesma coisa. De um tempo da história para frente, Nimrod desaparece e fica só Semíramis e Tamuz, seu filho. A deusa que gerou um filho que também é Deus. Aí você vê aqui, no Egito, a mulher com filho, uma outra civilização que pode ser Inca ou Azteca, mulher com filho. Aqui no Oriente, uma mulher com filho, mulher com filho, mulher com filho, mulher com filho. Todas são imagens de adoração pagã, a mulher com o seu filho. Todas são Semíramis e Tamuz. Todas. Mudam apenas os nomes de acordo com o tempo e com a nação, mas o princípio é o mesmo. Aqui você vê Semíramis e Tamuz, lá na Babilônia. A imagem da mãe com o filho, aqui no Egito. Ísis e Horus. Essa aqui eu vou falar depois. Devaki e Krishna, na Índia. Aqui na Ásia, China, toda aquela região, uma deusa com o seu filho. Aqui tem até, na Suméria, um réptil com o filho no colo. Você vê como se espalhou a mesma ideia, a mesma adoração. A outra imagem. O que é que você acha? Pense. Pense só um pouco. Quem são? Alguém sabe me dizer? Quem são essas pessoas aqui representadas por essa imagem? Diga. Maria e Jesus, não é? É ou não é? É, mas não é. Maria e Jesus. Observe que aqui tem uma serpente. Quem está pisando na cabeça da serpente? Nessa imagem. A mulher, a mãe, a deusa mãe. Nós precisamos, irmãos, entender a origem das coisas que existem hoje. O povo perece por falta de conhecimento. Perece por falta de conhecimento. As pessoas adoram coisas que elas não sabem o que realmente são e nem de onde vieram, nem como começou. Nós temos aí Semíramis e Tamuz, e não Maria e Jesus. Como é chamada Maria dentro desse sistema de adoração que adora essa imagem? Como ela é chamada? Qual o título de Maria? O quê? Mãe de Deus, não é?
Mas ela tem um títulozinho bem interessante: Rainha dos Céus, não é? Você sabe disso? Que Maria, a mãe de Jesus, é também adorada com esse título, é a Rainha dos Céus. Não é verdade? É verdade. Maria é adorada como a mãe de Deus. Se você quer alguma coisa do filho, peça a quem? A mãe. Por isso que ela é que está pisando na cabeça da serpente aqui. Quem manda é ela. Quem tem poder é ela. Não o filho, coitadinho. Um infante incapaz. Um infante incapaz. Pois bem, Maria é chamada de a Rainha dos Céus. Vamos ver aonde aparece isso na Bíblia. Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Diz assim: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos. A quem? A quem? A deusa chamada Rainha dos Céus. E oferecem libações a outros deuses para provocarem o Senhor a ira. Agora me diga, se dizem que Maria, a mãe de Jesus, é a Rainha dos Céus, quem é essa aqui que aparece lá em Jeremias? Mais de 600 anos antes do tempo de Jesus, do nascimento da própria Maria. Quem é? O texto de Jeremias está falando de Semíramis, a deusa mãe adorada em todas as nações, porque começou lá na Babilônia, a mãe de todas as abominações e prostituições da terra. Outro texto, Jeremias 44. Versículos 16 a 19. A mesma coisa. Quanto à palavra que nos anunciaste, isso era o profeta Jeremias falando ao povo, dizendo ao povo que eles estavam adorando deuses pagãos ao invés de adorarem ao Senhor, e ele deu uma reprimenda ao povo de deixarem aquilo de lado. Aí o povo diz assim: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Ou seja, a nação de Israel, agora, que entrou no meio daqueles povos, veio do Egito, aprendeu a adorar essa deusa no Egito. Quando viveram lá 430 anos, eles trouxeram essa deusa com eles, esse sistema de adoração. Eles estavam sendo apresentados ao Deus verdadeiro durante todo esse processo. Mas eles não largavam isso, então Jeremias diz: vocês precisam abandonar essa adoração, esse Deus falso. Eles dizem: não vamos, porque nós temos fartura por causa dela. Entende? Chove por causa dela. Não vamos parar. Adoração ao sistema babilônico, começado lá em Babel. Agora você pode perguntar: por que hoje, nos tempos de hoje, nós vemos a imagem de Semíramis e seu filho Tamuz no colo, como tem variações em todas as outras nações? Porque nós vemos dizer que é Jesus e Maria. Por quê? Como isso veio a acontecer? Porque Jesus nasceu, não foi? Jesus viveu, Jesus fez o seu ministério, Jesus morreu e ressuscitou.
como foi que juntaram, como foi que uniram Jesus a Tamuz? Como? Acontece que no 4º século, depois de Jesus, depois de todo o início da igreja, depois de todo esse processo que Jesus iniciou, o Filho prometido por Deus nasce do ventre de uma mulher. O Espírito Santo de Deus gerou no ventre de Maria o Filho de Deus. O negócio, como eu disse, foi genial de Satanás, mas só engana os incautos, aqueles que não leem a Bíblia. Jesus nasce, cumpre a sua obra, ressuscita, vai aos céus, deixa o Espírito Santo, inicia a igreja. Como a igreja aceitou esse tipo de infiltração, de associação? No 4º século, o imperador Constantino de Roma, depois de perceber que não adiantava perseguir a igreja, matar, queimar, de todas as formas, a igreja não parava de crescer. Ele então, também inspirado por Satanás, acredito, ele dá um golpe na igreja. Ele diz que agora se converteu ao cristianismo. Imagine, o imperador de Roma, que também, diga-se de passagem, era adorado como um deus. Ele diz que se converteu ao cristianismo e decreta o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso é história. É história, não estou aqui contando nada a não ser história. E como agora o cristianismo é a religião oficial do Império Romano, que era o império que na época dominava todo o mundo conhecido. Agora as pessoas de todo o império também são cristãs. Eles passam a dizer, mesmo que não tivesse nenhuma frequência, nenhum lugar, nenhum círculo religioso, nada, mas eles são cristãos. E os que tinham, vamos dizer, o hábito de estar em um lugar para adorar ao cristianismo, ao Deus do cristianismo, Jesus, eles não queriam largar os deuses pagãos que adoravam antes. Quais deuses pagãos? Todos esses do sistema babilônico. Variações de Semíramis e Tamuz. Entende? Então o imperador deixa isso acontecer e agora o cristianismo é associado a um sincretismo acontecendo ali. Os deuses pagãos são associados ao evangelho, à igreja de Jesus. Foi assim que aconteceu. Daí surge a igreja conhecida como católica, sem querer falar mal de ninguém nem de nada. É história. E sabe qual era o dia do aniversário comemorado por todas as nações pagãs? O dia que era comemorado o aniversário de Tamuz? Alguém sabe? 25 de dezembro. É só pesquisar, você vai ver. O deus pagão, inventado por Satanás, tornado possível por Nimrod, Semíramis e a idiotice das pessoas, era adorado como se o seu nascimento tivesse acontecido no dia 25 de dezembro. Como ele era adorado? Ele era adorado através de uma árvore. Porque ele morreu também, Tamuz morreu. E a Semíramis disse que aonde ele morreu, nasceu um tronco de árvore. E daí vem o costume que Israel também adotava, de adorar o seu Deus pagão, o Deus Sol, debaixo de árvores. Vamos ler o texto. Jeremias 10, 3, 5.
porque os costumes dos povos são vaidade. Veja ainda Jeremias falando contra o paganismo. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve e tal. Jeremias estava denunciando o fato de Israel estar adorando esse Deus através das árvores. Eles cortavam do madeiro, do bosque, e adornavam a árvore. Usavam uma árvore como adoração a Tamuz e a Semíramis. Veja Deuteronômio, lá no tempo de Moisés, o que Moisés diz ao povo de Israel, que adorava esse Deus. Deuteronômio 12. Versículos 1 a 3. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Veja bem, totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses. As altas montanhas e sobre todos os outeiros, debaixo de toda árvore verde. Veja bem, as nações adoravam esse Deus pagão da Babilônia, nas colinas, nos montes, debaixo de toda árvore verde. Por quê? Porque a história que Samíramis inventou era que Tamuz se transformou numa árvore, nasceu, floresceu, uma árvore onde ele morreu. E a ordem do Senhor para o povo era isso: e derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus. Moisés dando orientação ao povo de Deus, para eles não fazerem como os povos pagãos, que adoravam os seus deuses babilônicos, debaixo de toda árvore frondosa. E você vai ver em inúmeros textos, outros profetas denunciando que a nação se prostituía espiritualmente na adoração a deuses pagãos, debaixo de toda árvore frondosa. É por isso que no dia 25 de dezembro, passou a se celebrar o Natal. O que é Natal? Nascimento de Jesus? Evidentemente que não. Ele nem nasceu em dezembro, para começar, vou mostrar isso semana que vem. Mas no dia 25 de dezembro, por causa do sincretismo religioso feito por Constantino, as pessoas passaram a adorar Jesus, o seu nascimento, no dia 25 de dezembro, e é por isso que nessa festa, que é celebrada também por nações que não são cristãs, a China, o Japão celebra Natal, eles não são cristãos. Aí, curiosamente, na festa de Natal tem uma árvore. Árvore. O que é uma árvore de Natal? É um altar de adoração pagã, a Tamuz. Só isso. Só isso que é. Me prove que eu estou errado, que eu renuncio a essa ideia, mas você precisa me provar. Mas pastor, a gente vê na internet pastores famosos, gente de igreja grande dizendo que não tem nada a ver, que não sei o que, a gente vai celebrar. Eu vi, sabe, um cara um cara defendendo que não foi o nascimento de Jesus, tem um monte de coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, mas qual é o mal de celebrar o nascimento de Jesus? Ele não nasceu. Eu não sei o que causa isso, se é ignorância à palavra de Deus,
Se é medo das pessoas, se é medo de que as pessoas não gostem disso, dessa verdade, e vão embora da igreja, eu não sei. Mas é um medo que eu não tenho. Eu tenho medo de um dia chegar na presença de Deus e Deus me cobrar de ter falado a verdade, de ter dito e pregado, ensinado a verdade, e não fazê-lo. Mais, minha velha, mais que... Pode ser que os outros comecem também a glorificar, né? Mas fala sinceramente, você tem alguma dúvida do que eu ensinei aqui? Resta alguma dúvida? O que é que Jesus tem a ver com árvore, com o velho que dá presente para os outros? Onde é que Jesus entra nessa história? Onde? E eu, depois dessas duas mensagens, eu vou lavar as minhas mãos com crentes que não pode ver uma árvore de Natal que tira uma foto e posta no Instagram. Eu lavo as minhas mãos. Faça o que você quiser da sua vida, mas saiba o que está fazendo. Entenda o que você está fazendo. Saiba com toda certeza, de fato, o que você está fazendo. Para que você não faça por inocência, faça sabendo o que está fazendo. Toda a festa do Natal nada tem a ver com Jesus, com Deus, com a igreja, com aquilo que nós cremos, com a palavra de Deus. Tem a ver com um sistema babilônico de adoração a deuses pagãos. Amém? Fique de pé. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame. Até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame. Até 1000 gerações, tua família, os teus filhos
e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. A palavra de Deus diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não terás outros deuses diante de ti. É a ordem do nosso Deus. Só existe um Deus verdadeiro, não há outro. Como é que você pode dizer que está adorando Deus, como eu vi uma foto na internet, no altar consagrado ao Senhor de uma igreja com uma árvore de Natal nela? Como pode isso? Porque as pessoas não enxergam o óbvio, não enxergam o que está na cara de todo mundo, ou não querem enxergar, tem medo de enxergar e de dizer. Não podemos fazer isso, irmãos. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a outro Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque tem um altar pagão dentro de casa? Porque tem um altar pagão dentro do altar da igreja, do prédio onde se adora a Deus? É preciso que a gente saiba disso e tome uma decisão sobre isso. A bênção do Senhor, que a bênção venha sobre todas as gerações, ela não virá se estamos misturando as coisas. E a palavra diz que nós devemos discernir o que é santo e o que é impuro. Devemos saber e fazer diferença daquilo que é profano, daquilo que é santo. Amém? Eu quero que você assista um vídeo, senta em minuto, assista um vídeo, para ficar mais claro ainda. Sabia que a festa do Natal é comemorada muito antes do cristianismo ou do judaísmo existir? Ou seja, muito antes de Jesus nascer aqui na Terra, o Natal já era comemorado. Natal quer dizer de fato nascimento. Se não é de Jesus, então é de quem? Para entender isso, precisamos voltar aos tempos de Noé. A Bíblia fala que Noé plantou uma vinha, ficou bêbado e um de seus filhos riu de sua nudez. Noé então o amaldiçoou. Segundo a Bíblia, todos da geração de Cã se afastaram de Deus. Seu neto Cã se casou com Semiramis. Eles tiveram um filho, Nimrod. Nimrod era revoltado com Deus por ter matado seus antepassados no dilúvio.
prometendo se vingar. Então ele constrói a Torre de Babel. Todas as manhãs ele subia na torre com o sol refletido nele. Ele se auto-intitulava um deus, o Deus Sol. Nimrod matou seu pai Cux e casou com sua mãe Semiramis. Seu tio Sem o matou por ele estar se opondo muito contra Deus. Semiramis então inventa uma mentira dizendo que ele não morreu, pois ele era Deus, apenas voltou ao seu lar. Depois de um tempo, Semiramis aparece grávida. Como ela explicar que foi um caso, pois o seu filho marido estava morto? Então ela diz para as pessoas que aquele bebê era um presente dos deuses. Ela não teve relações sexuais para tê-lo. E ele era uma reencarnação do teu pai Nimrod. Nasce então Tamuz no dia 25 de dezembro. Deus Sol dos babilônicos, Persa, Egito, Grécia, Roma, sociedades secretas. Porém, quando Tamuz cresceu ainda jovem, ele morreu quando foi caçar, morto por um porco selvagem. E depois de muito tempo, sua mãe encontra o seu corpo apodrecido em um tronco. Mas segundo Semiramis, ali nasce um galho de pinheiro, que significa que Tamuz está vivo e irá voltar. Então, todo dia 25 de dezembro, os pagãos levavam pinheiros para suas casas, homenageando a volta de Tamuz. Segundo a Enciclopédia Britânica, Semiramis foi a primeira sumo sacerdotisa de uma religião e muito importante na formação da Babilônia. Inclusive, essa estátua aqui é conhecida como o Mistério da Mãe, o símbolo de uma religião antiga. Segundo a Bíblia, todas as abominações começaram na Babilônia: idolatria, sacrifícios humanos, orgias sexuais e toda espécie de imoralidade. Então, assim começaram as primeiras religiões, ou seja, a religião é criada pelo homem. Tudo sob o comando dessa trindade: Semiramis, Tamuz e Nimrod. Semiramis sempre como a deusa da lua, Nimrod como Deus Sol e Tamuz como a reencarnação do pai. Quando os persas dominaram a região, levaram a religião para lá. Quando os gregos dominaram, então Semiramis virou Afrodite, Tamuz Eros e Nimrod Zeus. Quando os egípcios dominaram, então Semiramis virou Ísis, Tamuz Horus e Nimrod Osíris. Vemos Semiramis e Tamuz em todas as religiões politeístas, mudando apenas seus nomes. Em Roma, Tamuz era Mitra, o deus adorado por Constantino. Roma se torna cristã colocando Jesus, que não tem nada a ver, pro dia 25 de dezembro, o dia de Mitra. Essa trindade é homenageada até hoje, sem que você perceba. A Torre de Babel, Ísis, o Olho de Horus nas músicas, no cinema e no dinheiro. Agora você entende por que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Aí tem informações que eu nem passei, não é? Mas você viu aonde Semiramis está. Percebeu aí nas imagens? Impregnada na cultura desse mundo. Por isso que a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Mas como eu li lá em Apocalipse, o final de tudo, quando Jesus vier, vai cair a grande Babilônia. Não é a cidade, já caiu há muito tempo o Império Babilônico. É o sistema de adoração pagã que foi introduzido até dentro da igreja do Senhor. Vai cair. Então é melhor a gente passar a adorar somente o Senhor a partir de agora. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu até desativei meu Instagram de desgosto. Desgosto de ver crente do lado de Tamuz e ainda fazendo legal. Desativei. Eu vou apresentar a vocês um empreendimento. E nós vamos terminar com música, depois de falar sobre isso. Aqui temos terceirização, excelência em serviço. Para condomínios, eles fazem segurança, ronda dentro de condomínios. Esse empreendimento é de Silva, e eu recomendo muitíssimo, meu neto depende disso, amém? Silva tem esse empreendimento, apenas esse? Ou tem outra imagem? Só esse? Foi modesto, né? Tem também o outro empreendimento, mas aqui está mais uma iniciativa de pessoas dessa igreja que colocam para funcionar uma ideia e fazem prosperar essa ideia dentro do mercado de trabalho. Que o Senhor abençoe cada vez mais. Queridos, vamos ficar de pé, vamos terminar. Eu gostaria que vocês cantassem novamente essa música. Vamos terminar com ela. Mas agora você vai cantar sabendo de onde vem a bênção. Amém? Não misture mais aquilo que é santo com aquilo que é profano. Jesus não merece isso. E tanto não merece porque Ele vai destruir tudo isso. Amém? Que o Senhor te abençoe e
faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, 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 é contigo.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém. Vá em paz, querido.